Vamos entrar agora um pouquinho falar sobre os 3 primeiros anos da divulgação da mensagem, da revelação da mensagem ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós falamos que Meca, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, após começar a mensagem, nós chamamos ela de Amul Bi'tha, é o ano da revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amul Bi'tha seria, você fala, Al-Am al-Awwal lil-Bi'tha, o primeiro ano da revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha quantos anos? 40 anos. Isso permaneceu depois da Bi'tha, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou divulgando a mensagem em Meca durante 13 anos. 3 anos dentre esses 13 anos eram os 3 anos especiais. Eles são 3 anos diferentes que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que as pessoas que mais estavam a ser seguras na religião, apoiando essa religião, apoiando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles começaram nesses 3 anos que Allah subhanahu wa ta'ala preparou eles. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele cita no Alcorão Sagrado, quando ele cita os versículos sobre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala والسابقون الأولون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والسابقون, que são aqueles primeiros que entraram na religião. والسابقون الأولون, porque tem os sabiqin, tem aqueles que são os primeiros que vieram depois desses 3 anos, e tem os primeiros que vieram nesses 3 anos. Esses são as pessoas especiais. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou 10 entre essas pessoas, tem os 10 que são chamados Al-Ashra al-Mubasharin bil-Jannah, os 10 que são nomeados, que estão no paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele falou Abu Bakr fil Jannah, wa Umar fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Ali fil Jannah, wa Talha fil Jannah, wa Zubair fil Jannah, wa Sa'ad fil Jannah, wa Sa'id fil Jannah. Ele foi falando sobre esses nomes. A maior parte desses 10 que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou, eles são dentre esses primeiros que entraram no Islã, já logo no começo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a divulgar. Nós falamos que esses 3 anos, eles foram o quê? Foram os anos que o Rasul alaihi salatu wassalam, ele começou a divulgar secretamente a mensagem, sem ser publicada a todas as pessoas, mas sim, em primeiro lugar começou na casa dele, depois saiu para as pessoas que ele mais conhecia, tipo Abu Bakr. Abu Bakr foi para Uthman, que era uma pessoa mais nobre, e eles foram escolhendo as pessoas que são mais lúcidas, as pessoas que são mais próximas da verdade, as pessoas que não participavam das questões da ignorância naquela época. Eles não bebiam bebidas alcoólicas, eles não adoravam estátuas, eles eram pessoas nobres na sociedade de Meca, só que eles não participavam daquilo que as pessoas participavam da ignorância naquela época. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele já sabia, cada um dessas pessoas, a posição que ele poderia ajudar, como é que ele poderia dar uma força para o Islã. E aí ele foi escolhendo essas pessoas. A gente vê que, contando nesses 3 anos, quem se converteu ao Islã foram mais ou menos 40 pessoas. Nesses 3 anos, pouco a mais do que 40 pessoas. Nós falamos de alguns deles. O Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Abu Bakr, que foi o primeiro khalifa, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou, se a fé de toda a nação muçulmana for colocada numa parte da balança, e a fé do Abu Bakr for colocada numa outra parte, a fé do Abu Bakr irá pesar a fé de toda a nação islâmica. Isso significa a força de fé que o Abu Bakr ele tinha, e aquilo que ele deu para o Islã. E nós falamos com o Abu Bakr, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou, não há uma pessoa que eu ofereci o Islã, que eu estava falando sobre o Islã, a não ser que perguntou algo, como, porquê e tal, a não ser Abu Bakr. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele, Ya Abu Bakr,
eu sou mensageiro de Allah. Ele falou, eu testemunho que não há outra divindade além de Allah e você é mensageiro de Allah. Sem questionar, sem perguntar o quê? Sem perguntar o que eu devo fazer. Subhanallah, e já assim que se converteu disse, qual que é o meu serviço? Ele falou, seu serviço é o meu serviço. E ele foi correndo. Ele pegou 6 dentre esses que foram citados como são as pessoas do paraíso. E por isso que as primeiras pessoas, entre essas 40 pessoas que entraram no Islã nesses primeiros 3 anos, podemos ver futuramente que o Islã baseou a força dele em cima delas. Subhanallah. Isso significa o quê? Que no começo da mensagem, e quando você quer formar um grupo, as pessoas que você quer trabalhar com elas, as pessoas que você quer que elas te ajudem em algo, você deve escolher e não pegar qualquer pessoa. Às vezes você fala, olha, eu estou com 20 mil seguidores, 30 mil seguidores. Quem que são esses seguidores? Se na hora do vamos ver, elas vão estar lá com você ou não? Agora, você fala, eu tenho 30 seguidores. O profeta Muhammad sallallahu aqui tinha quantos em 3 anos? 40. Subhanallah, ele que tem a mensagem, ele que tem a força, ele que tem a mensagem sendo revelada a ele, ele que tem o apoio de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas no começo o profeta Muhammad sallallahu ele queria quem? As pessoas firmes, que ele poderia apoiar nelas, ele poderia levar o Islã para frente através delas. Dentre elas, Zubair ibn al-Awwam, que tinha 15 anos. Então, por isso, nós falamos que tinha os jovens, a maioria que eram jovens, né? Ou todos eram jovens, né? Zubair ibn al-Awwam tinha 15 anos. Ele era uma pessoa forte. Nós falamos sobre a situação dele. Abdurrahman ibn Auf, esse era uma das pessoas mais de idade, tinha 32 anos. Só que ele era um dos grandes comerciantes conhecidos em Meca, e era uma pessoa lúcida, uma pessoa sábia, uma pessoa que nós poderemos ver sobre a vida dele, Abdurrahman ibn Auf, como é que ele entregava pelo Islã tudo que ele tinha. Era uma pessoa firme. Também, uma das pessoas que entraram no Islã, Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Esse é um garoto de 16 anos. Esse garoto de 16 anos, chamado Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, tem uma história importante que nós deveremos saber sobre ele. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, ele é da tribo de Bani Makhzum. Tribo de Bani Makhzum. Essa tribo, ela tinha uma divergência entre ela e a tribo que estava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Abdul Muttalib. Eles tinham a divergência de quem que vai carregar a bandeira de Quraysh, de quem que vai fazer isso. Então eles tinham, entre eles, essa tribo falava não, é de nós. Os outros falavam não, é de nós. A pessoa mais forte é de nós, a pessoa mais nobre está entre nós. Então Bani Makhzum eram de uma tribo que tinha divergência entre ela e a tribo que veio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, ele, quando ouviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se converteu ao Islã. A casa dele estava perto do Safa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não queria chamar a atenção porque ele sabia que as pessoas de Quraysh não aceitariam que viesse uma religião nova. Porque nós falamos por 3 motivos, né? Falamos na aula passada. Primeiro motivo, que Meca era o centro de adoração das tribos árabes. Então tinha 360 ídolos. Como é que uma pessoa vai vir e furar e falar, olha, esses 360 ídolos não valem nada, vocês têm que adorar um único Deus? E estragar a questão deles, de Quraysh. Então Quraysh, ela não iria aceitar isso. Tá? Então por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele começou pouco a pouco para que não entrasse de uma vez, senão todos iriam contrariar. A segunda, que Meca também era o centro comercial. E se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegasse e falasse que não, nós vamos adorar a um único Deus e tal, então poderia estragar esse centro comercial também, que as tribos vinham para comercializar e eles aproveitavam para rodear ali a Kaaba e para adorar as estátuas que eles tinham e tal, né? Então era também um centro comercial, então era centro de adoração
centro comercial, e era o centro que os árabes escolhiam para colocarem as suas poesias, os seus problemas, as questões que eles tinham. Então os árabes, eles vinham de todas as tribos para aquele local anualmente, que também era chamado Hajj para eles, a peregrinação. Então por isso que no começo não poderia enfrentá-los, porque com certeza eles iriam contrariar. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi pouco a pouco, e ele já sentia dentre os grandes líderes de Quraysh que eles não aceitariam aquilo. Nós vamos ver, inshallah, nas próximas aulas, como é que eles enfrentaram a divulgação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queria escolher um local, porque a revelação estava descendo sobre ele. Quraysh, ela soube mais ou menos que tinha algo que o Muhammad estava divulgando. E eles começaram a perseguir onde que o Muhammad estava indo. Quem que está entrando junto com ele? Com quem que ele está se reunindo? Abu Bakr era uma pessoa conhecida e nobre, todas as pessoas iam lá, qualquer problema que eles tinham, eles iam lá para ele resolver. Então a casa do Abu Bakr não serviria, porque Quraysh, ela iria lá. O Abu Bakr é uma das pessoas que seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesmo também não serviria para eles se reunirem, para ouvirem a mensagem que foi revelada de Allah, para ouvirem os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque Quraysh também estava de olho na casa dele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escolheu uma pessoa que seria de uma tribo que tinha divergência entre ela e a tribo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então as pessoas jamais imaginavam, Muhammad jamais vai escolher Bani Makhzum. Se ele iria escolher alguma casa ou alguém para se reunir na casa dele, teria que ser dentre a tribo dele. Então ele escolheu Al-Arqam. Em segundo lugar, porque a casa do Al-Arqam, ela estava no Safa. Safa, quem foi para Meca, ele vai saber que Safa e o Marwa, eles são distantes da Kaaba, um pouquinho. Então ela é do outro lado, é um lado que as pessoas vão ter que andar. Naquela época em Meca, era um pouco distante das casas que estavam ao redor da Kaaba. Então é um lugar meio afastado. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, ele ofereceu a sua casa ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a seus companheiros, para que eles se reunissem na casa dele, porque ali ninguém iria sentir que alguém está se reunindo em alguma casa para aprenderem a religião. Durante esses 3 anos, a casa do Al-Arqam, ela, o lugar do ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aos seus companheiros. SubhanAllah, por isso vocês podem ver na história, fi Beit al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Ele era um jovem que o pai dele era morto, a mãe dele estava viva, ele se converteu e ele ofereceu a sua casa para que esteja um local para adoração. E assim os companheiros, nós vamos ver que cada um ele tinha algo para oferecer. Abu Bakr, ele tinha os seus bens, ele mesmo se ofereceu a família dele, ofereceu Asma bint Abi Bakr. Depois na Hijra nós vamos ver que toda a família do Abu Bakr estava pronta ali para fazer tudo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenava eles a fazerem, tudo que Allah queria que fosse um apoio para o profeta Muhammad, para que essa mensagem seguisse, eles estavam ali prontos para isso. Uthman ibn Maz'un, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que também ele se converteu nessa época, nesses 3 anos, ele foi a primeira pessoa que faleceu em Medina, na Hijra. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enterrou ele no Baqi', onde nós vimos hoje o Baqi', onde se enterram os muçulmanos até hoje, né? Nesse Baqi', a primeira pessoa dentre os muhajirin que morreu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enterrou ele lá, foi Uthman ibn Maz'un. Até que dizem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando viu Uthman ibn Maz'un morto ali e foi preparado para ser enterrado, ele colocou o seu rosto sobre ele, levantou o rosto, Rasul alaihi salam, os sahaba todos olhando para o mensageiro de Allah alaihi salatu wassalam, a reação dele, eles viram o profeta Muhammad sallam chorando por ele. Inclusive depois de enterrado, eles viram que o profeta Muhammad sallam foi pegar uma pedra grande, né? Pegou uma pedra grande, até os sahaba eles disseram, até que nós vimos debaixo do braço do profeta Muhammad sallam foi visto dele carregar aquela pedra, foi trazendo e colocou ali em cima do túmulo do Uthman ibn Maz'un, e ele disse,
أتعلم بها قبر أخي. É uma indicação aqui do que esse é o túmulo do meu irmão Uthman ibn Maz'un. E por aqui que a gente fala, a pessoa pode colocar algo para saber que esse é o túmulo do fulano e do fulano? Pode, se for dessa forma, que o profeta Muhammad sallam colocou aquela pedra grande para saber, ali é o túmulo do Uthman ibn Maz'un. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, também, ele foi um dos primeiros que se converteram ao Islã, ele tinha 24 anos. Abu Ubaida, subhanallah, ele morreu perto da Palestina. Na batalha ali, nós falamos que mais de 5.000 dos Sahaba, dentre os 9.000 que morreram pelas conquistas, eles morreram ali perto da Palestina, em Jerusalém e tal. Por quê? Pela importância daquele local. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, ele morreu naquele lugar. Abu Ubaida ibn al-Jarrah, ele tinha 24 anos e ele que conquistou quase toda a parte da Síria. Vocês verem futuramente, no tempo do Umar ibn al-Khattab, ele era o líder que conquistou aquelas partes lá. E ele era de quem? Dos primeiros que se converteram ao Islã. Sa'd ibn Abi Waqqas, ele tinha 22 anos. Sa'd ibn Abi Waqqas, ele que conquistou todas as partes do Iraque, Irã e aquelas regiões, depois nas batalhas no tempo do Umar radiyallahu ta'ala anhu. Então ele foi um grande líder e conquistador daquelas partes. Vocês perceberam quem que o profeta Muhammad sallam escolheu? São pessoas importantes, não são qualquer pessoa que ele escolheu, não. São pessoas que realmente eles tinham futuramente para o Islã, eles deram toda a vida deles. Talha ibn Ubaidillah, nós falamos que na Ghazwat Uhud, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, de tanto que o Talha defendia o profeta Muhammad sallam, foi cortada até a mão dele, e ele defendendo o profeta Muhammad sallam, até que o profeta Muhammad sallam ele disse: "Man arada an yanzura ila shahidin wa huwa hayy", aquele que quiser olhar para um mártir enquanto ele está vivo entre nós ainda, falyanzur ila Talha, que olhe para o Talha, de tantos ferimentos que ele tinha ao defender o profeta Muhammad sallam, só que ele não morreu naquele momento. E o Abu Bakr ele dizia, quando nós lembrávamos de Uhud, nós falávamos, é um dia que foi todo do Talha. Por quê? De defender o profeta Muhammad sallam com toda a sua vida. Então ele ficava ali, perto do profeta Muhammad sallam, protegendo ele. E as flechas vinham em cima de Talha, e Talha ele estava com os escudos, até que o Talha parecia que estava de todos os lados cheio de flechas, sangrando, e ele lá dizendo para o profeta Muhammad sallam: não olhe ao mensageiro de Allah, senão alguma flecha pode te atingir. Não olhe ao profeta, senão alguma flecha pode te machucar. E ele lá defendendo o profeta Muhammad sallam. Esse é o Talha, que foi também um dos primeiros que vieram para o Islã. Então, são essas pessoas, os ulama, eles falam que eram 28 homens, 17 mulheres. Esses são os primeiros. Dentre eles, Sumayya bint Khayyat, aquela mulher que ela foi, depois que foi anunciado sobre a divulgação da mensagem, a Sumayya ficou firme. Abu Jahl foi lá tentar com que ela deixasse o Islã, só que ela não deixava. E eles castigavam ela, e o marido dela, e o filho dela, até que eles mataram ela, mataram o marido dela, Yasser, mataram Sumayya, e o filho deles, Ammar, ele foi castigado, e vendo o pai e a mãe sofrendo e morrendo na frente dele, ele permaneceu firme no Islã, e, subhanallah, ele ficou em vida e tal, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou sobre essa família, ele passando por eles, depois ele disse: Sabran ala Yasir. Ele viu eles sangrando. Os incrédulos em todas as épocas são iguais. Os incrédulos, os injustos, em todas as épocas, do tempo do profeta Muhammad sallam até hoje, eles não diferenciam entre criança e mulher, e homem e idoso. Para eles, qualquer pessoa que vier na frente deles, eles têm que matar, eles têm que castigar. Assim que foi a família do Yasser, a sua esposa, ela tinha 42 anos, era uma pessoa já um pouco de idade. Eles sendo castigados,
e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passando perto deles, e o profeta naquela época não poderia se defender ou contrariar as pessoas, ele mandava que os seus companheiros tenham paciência. Tenham paciência. Ele disse: Sabran ala Yasir. Paciência, a família de Yasir. Fa inna maw'idakum al-jannah. Nosso encontro será no paraíso. Eram essas palavras que o profeta Muhammad sallam falava para essas pessoas que estavam sendo castigadas e mortas naquela época. Entre essas pessoas, tem pessoas que falam, a maior parte dos companheiros no início eram os pobres, as pessoas que não tinham... Não, eram 34 pessoas, 34 sahaba que eram ricos, e somente 11 dos sahaba que eram pobres, aqueles que se converteram no começo. Isso significa que não somente as pessoas que não tinham nada, olha, o fulano não tem nada, por isso que ele foi lá e seguiu. Não, a maioria, eles tinham poder, eles tinham uma força. O profeta Muhammad sallam, ele foi para todas as tribos e não escolheu somente da tribo dele. Então, por isso que essas 40 pessoas, se você analisar, eles são de 16 tribos. Isso significa que o profeta Muhammad sallam não deixou uma tribo sem que levasse o Islã e pegasse a melhor pessoa dessas tribos. Entenderam? Então são 16 tribos que ele foi lá, escolheu. Nessa tribo, quem que é? Sa'd ibn Abi Waqqas. Dessa tribo, quem que é? Fulano. Dessa tribo, Talha ibn Ubaidillah. Dessa tribo, é o fulano. E ele foi lá e escolheu as pessoas nobres que tinham como você se apoiar neles e de várias tribos para que o Islã chegasse a todas elas. Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas tem uma história nobre também no Islã dele. Sa'd, quando ele se converteu, a mãe dele e os filhos dele, eles não aceitaram o Islã dele, principalmente a mãe. E ele era uma pessoa muito que gostava da mãe dele, tratava a mãe dele da melhor forma. A mãe dele sabia que era a pessoa que mais amava a sua mãe em Meca, era o Sa'd. Quando ela soube que o Sa'd se converteu ao Islã, o Sa'd tinha 22 anos quando se converteu. Ela disse para ele: Sa'd, deixe essa religião e siga a religião dos seus pais. Você não pode deixar a religião dos seus pais e aquilo que seus pais faziam e seguir uma religião nova. O Sa'd disse: não, eu não irei seguir as questões que vocês seguem, de adorarem as estátuas, de fazerem isso e aquilo. Eu sou um muçulmano. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. A mãe do Sa'd, ela ficou sem jeito. Ela queria tirá-lo de qualquer forma do Islã. Inclusive ela falou: olha, então, já que você vai seguir esse caminho, você está nos contrariando. Eu não vou falar com você enquanto você permanecer nessa religião. O Sa'd ficou na dele e ela evitava de falar com ele, evitava de ter contato com ele, sabendo que ele gostava dela. No final, ela viu que não tinha jeito. Ela foi e falou para o Sa'd: Sa'd, se você não deixar a sua religião, eu vou parar de comer e beber até morrer. Isso vai ser vergonhoso para você, entre todas as tribos. Vai ser vergonhoso, as pessoas vão falar: por que essa mulher morreu? Por causa do filho dela. Ela deixou de comer e beber por causa de quem? Do Sa'd. Imagine os testes que Allah subhanahu wa ta'ala colocava na vida dos Sahaba radiyallahu anhum. Sa'd, ele viu lá que a mãe dele ficou um dia, 2, 3. Vieram os netos dela, viram que ela estava desmaiada, jogaram água em cima, deram um pouquinho de água e ela permanecia. Até que o Sa'd chegou até ela e disse: ó mãe, saiba que se você tivesse 100 vidas, se você tivesse o quê? 100 vidas, não uma vida só, e eu olhando para elas, uma subindo atrás da outra, jamais irei deixar a minha religião. Se você quiser que coma, e se você quiser que permaneça sem comer. Ela viu a firmeza do Sa'd, subhanallah. Ela viu a firmeza do Sa'd. Imaginem ela falando para ele falando para ela: se você tivesse 100 vidas e não uma,
E olhando para essas vidas saindo, é a mãe dele, a pessoa que mais ele amava, a pessoa que mais era próxima dele, a pessoa que todas as pessoas em Meca sabiam que o Saad era a pessoa que mais amava e gostava da sua mãe. De repente ele fala isso para ela acabou comendo e bebendo. Não resistiu e ela soube que a fé do Saad estava acima de tudo. Pode morrer a mãe, pode morrer o pai, pode morrer os filhos, porque a minha fé, ela está acima de tudo isso. E o Saad, ele foi a primeira pessoa que foi defender o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina e as pessoas, dentre os hipócritas, os incrédulos, os judeus e tal, todos eles queriam que matar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numa das noites, ele foi, a Aisha, ela disse que o profeta, ele estava se sentindo ameaçado de todos os lados. E ele ficava acordado e ele disse: quem dentre as pessoas poderia me proteger? A Aisha, ela disse: de repente chega o Saad e ele coloca suas armas ali. Saad ibn Abi Waqqas, ele coloca as suas armas e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ouviu um barulho de armas e ele perguntou: quem que é? Aí falaram: é o Saad. E ele perguntou para o Saad: o que você veio fazer, Saad? Ele disse: ó mensageiro de Allah, eu vim te proteger. Se alguém vier para fazer qualquer mal, eu estou aqui na porta para te defender. O Rasul alaihi salam suplicou por ele e disse a Aisha radiyallahu ta'ala anha: depois daquela noite, eu vi o profeta Muhammad sallam dormir e se aprofundou no sono. No outro dia, Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou ao profeta Muhammad sallam: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Ó profeta, divulgue a mensagem que Allah revelou a você. E se você não divulgar, você não fez aquilo que Allah ordenou você a fazer. E Allah te protegerá das pessoas. Aí o profeta abriu a porta e disse para o Saad: volte para sua casa que não preciso mais de segurança. Subhanallah. Aisha, isso daqui futuramente. Isso a gente está falando futuramente, em Medina, quando o profeta ele migrou para Medina. Estamos falando sobre a posição do Saad aqui, o que ele fez, o que ele apresentou para o Islã. E assim, se a gente vê, cada um desses companheiros ele tinha algo para oferecer para o Islã, e por isso que o Islã, nesses 3 anos, ele se fortificou, ficou fortalecido devido a esses grandes homens. A gente para, inshallah, por aqui. Nas próximas aulas nós iremos continuar. E já começou a oração. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.